Olá, meus irmãos. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Este é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Hoje falaremos sobre desenvolvimento mediúnico do médium umbandista. Bate palma e abre a boca, macumbeira! Para vai, Exu! Refletiu a luz divina. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Mediunidade é a capacidade que todo ser humano tem de se comunicar com a sua casa, pois se somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, se somos espírito em essência e carne em aparência, a mediunidade é algo normal. É a comunicação da nossa essência com os seres que estão esperando por nós após o nosso falecimento. É a comunicação de nosso espírito com os nossos semelhantes no mundo espiritual e também no plano divino. No plano divino estão as divindades. No plano espiritual estão os espíritos. No plano material estamos nós. Ter mediunidade é algo inerente a todo ser humano que tem espírito. Todo mundo que tem espírito tem algum tipo de mediunidade. Eu ainda não encontrei ninguém sem espírito. Eu já encontrei gente sem alma e sem coração, mas sem espírito ainda não. E é por essa razão que nós dizemos: todo mundo tem algum tipo de mediunidade. E quais são esses principais tipos de mediunidade? Nós temos a mediunidade de incorporação, que é aquela que na Umbanda mais se aplica. Nós temos a xenoglossia, que é mais aplicada nas igrejas, nos cultos neopentecostais, pois é o mesmo que falar línguas. Nós temos a mediunidade sensitiva, que é sentir os espíritos de alguma forma, ou as energias que vêm do plano divino e do plano espiritual. Temos a clarividência no tempo e também no espaço. A clarividência no tempo compreende em dizer, saber, conhecer, ver algo que acontecerá. Também compreende aquilo que já aconteceu. Por exemplo, você passou por isto e aquilo. E é exatamente porque você passou por isso que se encontra nessa situação agora. Clarividência no espaço. Eu estou vendo neste momento que há um espírito na sua casa e ele está preso a algum tipo de objeto ou situação. Ou eu estou vendo aqui nesse ambiente um espírito naquele lugar. Ele é assim, assim, assado e está dizendo isto e aquilo. Aí eu juntei clarividência com clareaudiência, mas é basicamente isso. Se eu vejo algo aqui e este algo tem que estar no mundo espiritual, porque senão não é mediunidade, é simplesmente visão, é clarividência. Muitas pessoas separam a vidência da clarividência. Eu junto estas duas e esclareço que a clarividência pode ser no tempo ou no espaço, como eu fiz com vocês agora. Clarividência no tempo, ver o futuro ou o passado. Clarividência no espaço. Olha que espaço. É ver espíritos, coisas, energias que vêm do plano divino ou do plano espiritual aqui no plano material, neste ambiente ou em qualquer outro ambiente, desde que seja no tempo presente. Se eu estou vendo que um espírito compareceu em algum lugar no passado ou no futuro, clarividência no tempo. Se eu estou vendo agora, clarividência no espaço em que estamos ou num espaço em que não estamos, pois a clarividência, os olhos do espírito, não têm limite de espaço e também de tempo. Clareaudiência, coloca clareaudiência. Clareaudiência é igual à clarividência, porém no lugar de ver, escuta-se. É escutar o mundo espiritual ou o mundo divino.
aqui com os seus ouvidos espirituais. Algumas pessoas veem, ou seja, são clarividentes, que veem nitidamente como se eu estivesse vendo essa câmera agora. Existem clareaudientes que escutam como se estivessem me escutando agora, como também existem os clareaudientes e os clarividentes que enxergam com a mente e que escutam somente como se fosse um pensamento. Esta é a maior razão da desconfiança deste tipo de mediunidade, se ela existe realmente ou não. Desconfiança para o médium. O desenvolvimento mediúnico fará com que esse médium retire esta dúvida do seu coração através dos seus resultados. Estes são os principais tipos de mediunidade e os mais desejados tipos de mediunidade. Todo mundo quer ver, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer incorporar. Por isso eu não vou me estender em todas as classificações de mediunidade, que não é isso que você quer saber. Você quer saber como eu me desenvolvo. Como é que eu saio do estado em que eu me encontro agora para conseguir incorporar, conseguir ver, conseguir ouvir, conseguir sentir melhor. Ou simplesmente conseguir porque hoje eu não consigo. O médium é um portal de comunicação entre os mundos divino, espiritual e material. Se todos são médiuns, todos nós somos um portal de comunicação de energias, espíritos e divindades. É importantíssimo o desenvolvimento mediúnico. E quem pode desenvolver, então, já que todos nós somos um portal? Existe restrição ao desenvolvimento mediúnico? Não. Se todos nós somos médiuns, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de nossa essência. Se somos em essência espírito, em aparência carne, desenvolver o espírito é desenvolver a nossa essência. Quando nós desenvolvemos a nossa essência, melhoramos como seres humanos. Por esta razão, nós encontramos em alguns terreiros, em algumas consultas, em alguns consulentes, a seguinte frase: você é médium e precisa desenvolver. Isso indica que aquele médium, que são todas as pessoas, que aquela pessoa específica, aquele médium, aquele ser humano, está pronto para desenvolver a sua mediunidade, para desenvolver o seu espírito, para ajudar a si mesmo e assim ajudar o próximo. Pois é ajudando o próximo e ajudando a si mesmo que a mediunidade começa a aflorar. E você encontra as pessoas que têm capacidade de ajudar os outros com a missão de desenvolver a sua própria mediunidade, ou seja, desenvolver a sua essência. Ah, Dérito, poxa, tá sendo mó filósofo, nada a ver. Pô, eu quero saber como que eu incorporo, como que eu vejo, mano. Os desequilíbrios emocionais do médium interferem no seu desenvolvimento mediúnico. Se você passa por uma situação ruim na sua vida, se você passa por uma situação de desemprego, de alguma perda importante de um ente familiar, ou de algo relacionado a qualquer coisa que lhe deixe muito chateado, obviamente o seu desenvolvimento mediúnico vai estacionar por um tempo, até que o seu equilíbrio seja restabelecido. Nós não somos de aço, nós somos seres com emoção. E fica fácil quando estas emoções estão muito alteradas. Se estamos muito lá embaixo ou se estamos muito lá em cima, é fácil verificar para quem já está desenvolvido que o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso estado emocional interfere na capacidade de incorporação, na capacidade em ouvir o mundo espiritual, na capacidade de transmitir bons fluidos por meio do passe energético. Por mais que nos concentremos, por mais que pensemos em melhorar, em ajudar o próximo, se estamos aqui dentro muito tristes, isso acaba sendo repassado. Se estamos muito desequilibrados mesmo, super ênfase 3 vezes, isso será transmitido na energia do passe ou na capacidade de
ver, ouvir e até mesmo de incorporar as entidades. Ora, se eu estou no desenvolvimento mediúnico, como eu posso estar desequilibrado? Meu amigo, você é ser humano e todo ser humano possui desequilíbrios em um momento da vida. Nem todo mundo consegue passar a vida em super equilíbrio. É normal, faz parte da vida o desequilíbrio. Faz parte da vida o sobe e desce. Isso é normal. E isso interfere no seu desenvolvimento. Médium desequilibrado tem incorporação desequilibrada. Médium desequilibrado emite energias do passe energético de forma desequilibrada. Mas ao mesmo tempo, se você presta a sua caridade, se você tem amor no seu coração, se você tem fé, se você tem confiança de que o desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento de si mesmo, é o desenvolvimento da sua essência, esse equilíbrio retorna. O médium desequilibrado ao extremo deve ser primeiro tratado para voltar às consultas, óbvio, ou aos passes. O médium que está um pouquinho triste naquele dia, ele incorpora ou traz a irradiação, depende do tipo de trabalho que é, simplesmente de passe ou consulta mediúnica. Existem diversas formas de trabalhar em diversas casas. Ele traz essa divindade, ele traz esse espírito, essa entidade de luz para perto de si ou para o envolvimento do seu campo mediúnico, se reequilibra novamente e passa a prestar caridade. O primeiro, o que é necessário para desenvolver a mediunidade? Isso firme, isso com fé e vontade de melhorar. Desenvolvimento mediúnico é tornar alguém que já está bom, que já está saudável, a ser alguém melhor. Ver o mundo espiritual é ver dentro de si mesmo. Ouvir o mundo espiritual é ouvir a si mesmo. É ouvir a sua família que está lá do outro lado. No plano espiritual é ouvir o plano divino, é ouvir as suas mensagens, pois aquele médium que está em desenvolvimento está aberto tanto para o bem quanto para o mal. E é decisão dele seguir em frente em direção ao bem para que as entidades de Umbanda, as entidades da lei de Umbanda, as entidades da religião chamada Umbanda possam ajudá-lo nesse desenvolvimento e assim progredir dentro do terreiro. Nós só incorporamos aquilo que temos dentro de nós. Nós só transmitimos aquilo que temos. Nós só transmitimos aquilo que temos ao nosso redor. Nós só trazemos para nós aquilo que está ao nosso alcance. Se você só tem pensamentos negativos, você vai transmitir pensamentos negativos. Se você não tem nada positivo, você não consegue entregar nada positivo. Se nada positivo, se nada de positivo se encontra ao seu alcance, você só vai trazer para si e só vai desenvolver coisas negativas. É por essa razão que a firmeza, que a positividade, que um coração bom faz da mediunidade um dom. Pois aquele que só tem ranhuras no coração não consegue trazer o que há de bom dentro de si e transferir. E assim a mediunidade será sempre um martírio. Todo aquele que vê a mediunidade como um martírio precisa aquecer um pouco o seu coração para reconhecer que se só existe amor aqui dentro, é só amor que vai sair. Você só entrega aquilo que tem. Você só consegue trazer para si aquilo que está ao seu alcance. Você só consegue conversar e transmitir as conversas daquilo que conhece. Se você só conhece o ódio, transmitirá o ódio. Se as pessoas e os espíritos que estão ao seu redor não são de luz, se você só atrai pessoas negativas, certamente você atrairá espíritos negativados, espíritos negativos, não do bem ou do mal,
mas espíritos densos, pesados, que atrapalharão a sua caminhada. Se você atrai espíritos pesados, eles serão bolas de ferro no seu pé e você não vai conseguir caminhar normalmente. A mediunidade não é nenhuma dádiva, também não é nenhuma penalidade. A mediunidade é a normalidade da vida. A mediunidade não é um dom e não é um martírio. A mediunidade é algo inerente ao ser humano. A mediunidade é um dom quando o médium entende que é um dom. É a mesma história do copo meio vazio no copo meio cheio. A mediunidade é um martírio quando o médium traz para si o martírio. A mediunidade é algo bom quando sabemos lidar com ela. É o desenvolvimento mediúnico que revela o caráter do médium. Trará as energias que caminham com ele por meio da irradiação e também transmitirá as mensagens que chegam até ele. E assim saberemos quem ele atrai. São mensagens de luz? Atrai espíritos de luz. São mensagens negativas? Atrai espíritos negativos. São mensagens que trazem problemas às pessoas? Atrai espíritos problemáticos. É tão simples isso. É muito tranquilo. Se você só transmite mensagens que dão problema aos outros, certamente você atrai espíritos problemáticos. Para que incorporar? Para que transmitir uma mensagem? Para que serve algo que atrapalha a vida dos outros? Isso não é desenvolvimento mediúnico, isso não é mediunidade. Isso é desequilíbrio do médium, que atrai seres trevosos para o seu entorno e assim transmite aquilo que está ao redor dele, ou seja, a sua normalidade, o seu dia a dia. Sabemos que o médium é um portal. Sabemos que o médium precisa ter firmeza. Sabemos alguns tipos de mediunidade, aqueles que são mais encontrados, ou os principais tipos de mediunidade, ou a mediunidade mais desejada para desenvolvimento. Como eu saio do zero a adquirir um tipo de mediunidade? Como eu passo, por exemplo, a enxergar espíritos se eu nunca vi estes espíritos? Essa é uma pergunta muito frequente. Eu quero ver espíritos. Primeiro, você precisa conversar com o seu dirigente espiritual. Ele é o responsável por seu desenvolvimento mediúnico. Ele conhece o que já tem na sua coroa, o que você já fez, qual o processo em que você passa, qual a sua condição atual e quais são os próximos passos que ele pretende dar. Após conversar com o seu dirigente espiritual e entender o que você pode neste momento que não irá lhe prejudicar, você passa a acreditar. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento mediúnico. Primeiro parte das revoluções internas, para depois isso transformar em algo concreto, seja transformado, seja transmitido ao mundo material, aquilo que se encontra dentro do seu mundo espiritual, dentro do seu espírito, dentro de si mesmo. Então você vai, primeiro, transformar a si mesmo. Pensamentos positivos, atração de energias, espíritos e divindades positivas, preceitos que são importantes para que a sua vibração eleve-se até a vibração dos espíritos de elevada envergadura moral. Com essa capacidade vibracional estabilizada, você consegue manter a sintonia. E a partir do momento em que você começa a desenvolver e adquirir a sintonia com espíritos de elevada envergadura moral e ética, ou seja, espíritos de luz, você passa a tê-los no seu dia a dia. E assim, o termo desenvolvimento mediúnico é o mesmo, é igual a viver. Bom, você já sabe que para iniciar o desenvolvimento mediúnico é preciso desejar o desenvolvimento, que é o desenvolvimento interno pessoal. Começa dentro de si. Vibrações positivas, good vibration, vibrações positivas
para atrair e transmitir energias e comunicações positivas de entidades de luz. E a partir do momento que você toma a decisão, muda o seu estado vibracional para atingir as entidades que você deseja atingir, você passa a abrir um portal. Você passa a ser uma porta de acesso. E assim, com esta porta aberta, qualquer espírito e energia pode entrar e sair desde que você permita. Como você permite a entrada e a saída de entidades e energias? Entidades e energias, elas podem fluir através desse portal por cordões presos aos seus chakras ou através da ruptura da sua aura, do seu campo energético. Não é simplesmente dizer, entre espíritos ruins, firmem cordões em mim. Não. Este ponto esclarece que o desenvolvimento mediúnico passa pelo equilíbrio emocional do médium. É uma via de mão dupla. O desenvolvimento mediúnico faz com que você lide com seres espirituais de luz. Estes seres espirituais de luz equilibram o seu campo vibracional. Ao mesmo tempo, você está aberto a todo tipo de energia que circula no seu entorno, no seu meio em que você vive. E se você se desequilibra, este portal, que é o próprio médium, passa a captar energias negativas. A partir desse momento em que você sabe que energias negativas estão se fazendo presente no seu campo mediúnico, se você não tomar nada, se você não tomar uma providência, elas se instalam e você desce o seu estado vibracional. E aí você fica à mercê de seres espirituais negativados. Por essa razão eu não indico o desenvolvimento mediúnico em casa, escondido sem a ciência do seu pai de santo. Se o seu pai de santo permite você desenvolver em casa, você desenvolve. Se ele não permite, não desenvolva. Não faça isso escondido. Sabendo que aqui é o início, sabendo que isso deve ser transmitido, sabendo que começa por você. É uma reforma interna. Este campo é aberto. Você está à mercê da sua capacidade de equilíbrio emocional. Você tem que criar armas, estabelecer trincheiras para que as entidades de luz possam lhe reequilibrar sempre em que você sai do seu estado vibracional equilibrado. Você tem a sua firmeza. E agora nós estamos passando de nós, de dentro, para as partes externas do desenvolvimento mediúnico. Você vai ter as suas firmezas. Você frequenta um terreiro, você vai ter a sua firmeza de anjo de guarda, que é um ancoradouro, que é uma base para a transmissão de energia. É um amparo. A firmeza é transitória. A firmeza é um portal. O assentamento é um vórtice. No assentamento é permanente a energia das entidades, das divindades. Na firmeza, essa energia flui de forma transitória. Porém, a firmeza de anjo, ela adquire uma essência permanente. Porque você constantemente está ativando e reativando, ativando e reativando, ativando e reativando, fazendo com que aquele cantinho do anjo de guarda torne-se o verdadeiro canal de comunicação do seu anjo guardião com você. Ali, ele pode sugar energias negativas que estão em você e lhe enviar energias positivas. Também sugar os excessos energéticos e ali colocar na chama daquela vela, naquele portal aberto, decantar, purificar, emitir. Você traz para o plano físico elementos que lhe auxiliarão na sua defesa energética. Trazer e levar poderes e forças
é o objetivo de uma firmeza. Ancorar aqui no plano material as energias mais densas e também transmitir as energias mais sutis ao seu médium. Por isso, uma firmeza é matéria importantíssima de estudo. As firmezas são essenciais ao desenvolvimento. O que fazemos externamente também é importante para as nossas defesas, tanto quanto fazemos dentro de nós mesmos, porque nós somos umbandistas. Nós fazemos parte de uma religião de impacto, de uma religião de combate. Nós temos Ogum, que é Deus da guerra. Pode ser guerra espiritual, pode ser guerra carnal, depende do tipo de interpretação que você dá, mas Ogum é marcial, Ogum é lei. Ogum é lei, Ogum é ordem, Xangô é justiça, Xangô é rei. As nossas divindades possuem qualidades também de impacto. E você sabe que quando o bicho pega, é no terreiro que a galera vai. Vão no terreiro pelo amor ou pela dor. Dificilmente vão pela normalidade da vida. É por isso que nós usamos instrumentos e firmezas. Instrumentos de trabalho com ervas de poder, pedras de poder, instrumentos de poder, bebidas de poder e também firmezas, assentamentos. Assentamento, você que é médium, não precisa ter. Assentamento é coletivo. Assentamento é um terreiro que tem através do seu dirigente espiritual. Não precisa ter um assentamento em casa. Você que é médium tem firmeza. Estabelecendo os tipos de defesa que você tem que ter, firmezas. O estado vibracional que você deve possuir. Pensamento sempre equilibrado, elevação do espírito, firmeza de ideias, pensamentos, equilíbrio emocional realmente. Autoconhecimento, autocontrole. Aspectos internos, aspectos externos. Técnicas de defesa, como acendimento de vela por anjo de guarda, oferendas, acendimento de velas, firmezas, formação de oferendas propiciatórias ou qualquer outro tipo de oferenda para resolver, para intensificar, para oferendar simplesmente como agradecimento, são itens essenciais ao desenvolvimento. Porém, as técnicas para alcançar esse desenvolvimento são inúmeras. Exemplo, você quer desenvolver a clarividência no espaço, anota num papel o endereço qualquer, feche seus olhos e tenta descrever na rua X, número X, que tipo de moradia tem lá. É um prédio? É uma casa? Como é a fachada? Você começa a estabelecer esse tipo de treinamento de clarividência no espaço. Se você quiser praticar clarividência no tempo, faça da mesma forma, porém com o objetivo de alcançar no futuro algum objetivo. Nesta sexta-feira vai ser gira de, você se concentra, tenta alcançar a energia que está sendo, Piracicaba, alcançar a energia que está fluindo e descobrir qual a próxima gira, se você não tem calendário. Se você tem, é fácil, você vai lá na tua agenda e pega. Você quer escutar melhor os espíritos? Você pode tentar, tá? Nada impede de você tentar, a não ser que seu dirigente espiritual diga, você não pode fazer isso, só se eu deixar. É um direito do dirigente espiritual. Você quer escutar espíritos? Perfeito. Faça perguntas. Eu fiz isso uma vez com o seu Zé Pilintra. Eu trabalho com o Zé Pilintra na linha dos baianos. Eu perguntei para ele. Eu estava descrente, eu queria desenvolver a minha clareaudiência, que é uma besteira do médium, né? Chegar para a entidade e desafiar ele. Enfim, eu fiz isso. Não aconselho a ninguém, mas foi importante. Eu estava na frente do computador, eu senti a energia do seu Zé Pilintra, porque eu sou, na sensibilidade, eu já estou muito acostumado. Eu sinto a presença, eu sei que tem ou não tem o espírito ali atrás comigo, do lado, na frente, onde for.
eu senti a presença do seu Zé Pilintra. Já estava acostumado com a presença dele. Então, a sensibilidade mediúnica eu já tinha desenvolvido. Eu queria desenvolver a sensibilidade auditiva, a minha clara audiência. Então eu desafiei. Falei, se você está aqui mesmo, como eu estou sentindo, e se eu realmente tenho a capacidade de escutar espírito, então fala para mim. Como que eu faço vinho da Jurema, mas um vinho forte, o vinho alucinógeno? Aí eu pensei em folha, pensei na casca, pensei no ramo, pensei em algum tipo de cipó, semente, até que eu escutei. Para de pensar um pouquinho. É a raiz da Jurema branca. Aí eu me assustei. Jurema branca? Eu não sabia nem que tinha Jurema com cor. Raiz? Tá louco. Peguei a raiz da árvore. Não tem. Estava na frente do computador, entrei no Google. Vinho da Jurema, alucinógeno. Raiz da Jurema branca. Aí eu... Ok. Desenvolvimento mediúnico, curso a jato. 1, 2, 3, pronto, adquiriu. Ou na verdade eu já tinha, não sei. O que eu sei é que eu fiz uma pergunta. A resposta veio por meio dos meus ouvidos espirituais, como se fosse um pensamento. Um pensamento de um conhecimento que eu não tinha naquele momento. Pesquisei, descobri e passei a confiar. Sim, eu tenho esse tipo de mediunidade. Então agora eu não vou mais duvidar. Eu vou continuar seguindo. E passei ao longo dos dias desenvolvendo essa mediunidade por meio de perguntas. Então eu perguntava, isto é aquilo? Quem está aqui? Como é isso? O que deve acontecer? E aos poucos essas entidades foram falando, e eu comecei a identificar as vozes juntamente com a sensação da presença e logo mais à frente a também desenvolver a clarividência pelo mesmo processo. Solicito a presença, sinto a presença, faço perguntas, obtenho respostas, peço para enxergar e assim imagens se fazem na minha mente. Eu não consigo ver como eu estou vendo essa câmera agora. A minha clarividência é mental, o que é muito difícil porque eu preciso acreditar que aquilo é verdade. E somente os resultados dizem exatamente se eu vi ou se eu não vi nada. Esse desenvolvimento mediúnico, meus irmãos, é gradativo, é por tentativa e erro, é por fé. Pergunta se você quer escutar. Fecha seus olhos e sinta a presença. Abra seus olhos e enxergue o mundo espiritual com bom senso. Como eu sei, eu não consigo, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sinto nada. Continua tentando, continua acreditando, continua seguindo. Uma hora vem. Uma hora você vai sentir aquele arrepio. Você vai fechar os seus olhos e enxergar. Você vai abrir os seus olhos e vai continuar enxergando. Você vai pedir para não escutar porque você já não aguenta mais. E então você vai saber se você é um médium que aguenta ou se você é um médium que dá para trás. Se você realmente vê isso como um dom, se você vê como um martírio ou se você vê como algo normal na vida. A única coisa que vai te impedir de desenvolver mediunicamente é a sua preguiça e o seu medo. Sou filho de Xangô Cunhaçã. Como disse a minha amiga umbandista Thaís, eu não nasci para ter medo, não. Se é para vir, que venha. Se é para ver, que eu veja. Se é para ouvir, que venham as mensagens. Se é para incorporar, é lá no terreiro que eu vou fazer isso. Não nasci para ter medo. Eu não nasci para ficar na normalidade. Se eu nasci
e tenha um Umbanda perto de mim, eu vou me agarrar e vou conseguir o que eu quero. O que você quer? Desenvolver? Então confia, respira, peça, reze, cuide das suas firmezas, faça suas oferendas, se joga. Porque a fé é um mergulho num buraco escuro e desconhecido. Meu nome é Adérito Simões, eu sou pai de santo, esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Bate palma e abre a boca, macumbeira. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.